E tem também nesse período de quaresma, não só para quaresma, nós podemos fazer durante todo o ano, mas também nós podemos fazer a oração da Via Sacra. Né? Inclusive dentro das igrejas, né? Atravessando ali, nas igrejas tem os quadros, né? Aqueles quadros que a gente tem em todas as igrejas, a cada estação de que Jesus foi passando até chegar na cruz. Inclusive, a oração da Via Sacra, em algumas igrejas, a gente vê durante a semana, de quarta-feira, de sexta-feira, assim, horas, é uma piedade bonita. E o Papa João Paulo II, me lembro, o Papa João Paulo II incentivava muito a oração da Via Sacra. Na Sexta-feira Santa, hoje é o dia propício também para fazer essa oração da Via Sacra. Sem dúvida. Aliás, a sexta-feira, por assim dizer, é um dia apropriado durante todo o ano para se fazer a oração, a meditação das estações da Via Sacra, meditação da Paixão. Existem alguns dias da semana que são indicados para algumas devoções, o dia que é a devoção de São José, a devoção dos Santos Anjos, a devoção de Nossa Senhora, e a sexta-feira é um dia privilegiado dedicado à devoção da Paixão. Durante a quaresma pode-se rezar a Via Sacra todos os dias, mas sobretudo na sexta-feira é um dia que se dedica à meditação da Paixão, e na Sexta-feira Santa, então, é o dia propício para se meditar a Via Sacra. Nós comentamos no começo do programa, Evaristo, sobre o livro que você escreveu, das 300 razões, como é que é o nome correto? Para batizar. 300 razões para batizar. Talvez tenha até mais que 300 razões, não é isso? Talvez você... Eu tinha escrito 500, mas o editor achou que ia ficar grosso, o livro ia ficar mais caro, então nós resumimos para 300, todas elas válidas. E muitas delas têm a ver exatamente com esse momento da Páscoa, né? O que a gente está vivendo ali, a gente passa mesmo, a gente se imerge nessa morte, né, de Jesus. Bento XVI tem umas homilias batismais belíssimas, elas são todas pascais. Se você lê as homilias dele, né, homilias batismais da festa do batismo, né, elas são profundamente pascais. Porque quando a gente diz batizai no nome, né, quer dizer, batizar é imergir. Claro que tem esse gesto da imersão na água, mas é também você imergir no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a gente mergulhar nesse nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e não há um momento tão forte para a gente fazer isso como na Páscoa, né? É justamente isso que eu ia perguntar. Paulo comenta isso, inclusive. Fazer parte, né, batizar, faz parte da morte de Cristo? Passa pela morte de Cristo? Passa. Obrigatoriamente o batismo é isso. Você é reconfigurado, como a gente diz, né? Quer dizer, você participa. Por isso que para a criança o batismo tem toda essa simbologia assimilada ao banho funerário, ao banho do defunto, né? Do defunto, né? Você é um banho, você tira a roupa, você mergulha, né? Antigamente se fazia sempre em água corrente o batismo, se buscava fazer em água corrente, e às vezes não tinha isso nas igrejas na época da Páscoa. Então, enquanto os diáconos, as pessoas saíam para ir batizar lá com os catecúmenos, o povo ficava na igreja, ficava rezando a ladainha dos santos, esperando eles voltarem, né? E eles tinham se esforçado muito para chegar naquele dia. Muitas vezes se preparava o ano inteiro, um escrutínio, o bispo falava não, volta o ano que vem. E assim ia, era difícil. E quando eles voltavam, e nós temos essa saudação até hoje, quando eles entravam na igreja, eles eram saudados pela comunidade e voltavam nus, muitas vezes, como diz Nazianzo, né? E ninguém ficava rubro, ninguém se envergonhava de estar nu, né? Então, quando eles voltavam, eles eram saudados com a seguinte saudação, né? A comunidade dizia para eles, quando eles entravam, o Senhor esteja convosco. E eles respondiam, até talvez com algum alívio, né? Ele está no meio de nós. Né? E nós temos isso na nossa, não é? Na nossa liturgia, né? Aliás, o tempo quaresmal e o tríduo pascal é eminentemente batismal, né? Eminentemente. Quando a gente reza na Sexta-feira Santa, há uma oração que é feita especialmente pelos catecúmenos. Aliás, o povo simples às vezes nem compreende muito bem o que é catecúmeno. Então, o que é catecúmeno? Os catecúmenos, o que é isso? Mas antes até de falar o que são os catecúmenos, a oração que é feita reza assim: oremos pelos nossos catecúmenos, que o Senhor, nosso Deus, abra os seus corações e as portas da misericórdia para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus.
que vai de encontro àquilo que você dizia antes e que o Evaristo está explicando com tanta propriedade a respeito de mergulhar mesmo na morte. Eu me lembro que quando eu ia dar as formações de catequese e ensinar a respeito do batismo, o batismo de imersão a gente sabe muito bem, porque vai colocar mesmo a criança dentro d'água, né? Passar pela água. Em algumas igrejas das nossas regiões até se recupera essa tradição de batizar por imersão, introduzindo mesmo a criança dentro d'água. E quando vai batizar, diria por aspersão, derramando a água na cabeça da criança, você não derrama a água no rosto, você não derrama a água no corpo, mas em cima, sobre a parte mais alta da cabeça. Vértice captis. Porque tem um sentido isso. E é o que se faz, se permitir, com o Círio Pascal, né? Quer dizer, quando eu vejo muito pessoal do catecumenato, por exemplo, aqui, que faz esse batismo de crianças lá na Páscoa, né? Tem que ter tecnologia, né? A Igreja Católica tem tecnologia, não é assim, chega ali, joga na água, claro, de qualquer jeito, claro. né? Nem afoga o neném, nada. A maneira de segurar o neném, assim, na vertical, ligeiramente, de introduzi-lo na água e tirar, é exatamente o que a gente vai fazer depois com o Círio Pascal na água. É a repetição desse gesto que é feito com o Círio Pascal. Só para ficar bem claro, catecúmeno é? Da forma mais simples, os catecúmenos são os pagãos que estão se preparando para receber o sacramento do batismo, ou propriamente a iniciação cristã, que não é só o batismo. Não. Não, geralmente recebem os 3 sacramentos de uma só vez, não é isso? E a iniciação cristã consta de batismo, crisma e eucaristia. Bacana. Essa oração que o senhor estava comentando é a oração universal que é feita, inclusive, na própria Sexta-feira Santa. Exatamente. Depois da liturgia da palavra, na Sexta-feira Santa, faz-se a oração universal. Então, se reza pelos catecúmenos, pela unidade dos cristãos, pelos judeus, faz-se pelos governantes. Conversão dos ateus. Conversão dos ateus. É uma série de súplicas que são feitas durante esse momento da celebração da Sexta-feira Santa, que é chamado de oração universal, uma grande súplica, que ela consta de 2 momentos. Primeiro é feito o enunciado da prece, né? O diácono anunciaria o porquê dessa oração. Oremos pelos nossos catecúmenos. Aí coloca a intenção. E em seguida, o sacerdote proclama a oração. Essa dos catecúmenos, ela termina dizendo assim: a primeira parte que eu fiz foi só o enunciado. Depois de um momento de silêncio, o sacerdote reza: Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa igreja. Aumentai a fé e o entendimento dos nossos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos. Essa é uma catequese inteira a respeito da teologia do batismo, só com essa oração. Posso falar uma coisa só desse cata? Claro. Porque esse cata do catecúmeno, da catequese, do cataclisma, da catástrofe, vamos dizer assim, simplificando. Na catapora, né? não? Na catapora acho que não. Então vamos... Mas assim, o que nós temos é sacudir, entendeu? Cataclisma, vamos dizer, em grego, vamos dizer, é uma sacudida, entendeu? É um balançar. Você, entendeu? Então, esse está recebendo o munus, o catecúmenos, ele está recebendo... Isso é uma coisa que vai chacoalhar mesmo, não eles estão preparados para viver essa experiência, né? E é muito movimentada a nossa sexta-feira, e para os catecúmenos que se preparam para o batismo no domingo de Páscoa, nossa, é uma coisa muito especial, né? Eu não fui batizado no dia de São Justo Tadeu, mas gostaria de ter sido batizado no domingo de Páscoa, né? É uma experiência interessante. É bacana, né? É verdade. Eu tive a alegria de, numa ocasião, receber a autorização do bispo para batizar uma senhora de quase 70 anos, na noite da Vigília Pascal. Que bacana, hein? Foi algo assim emocionante, porque você imagina uma pessoa de 70 anos decidir-se pelo batismo na Igreja Católica e na noite do Sábado Santo na noite da Vigília Pascal, receber o batismo. Com certeza. Esse privilégio é do bispo, né? É Ele verdade. que batiza adulto. A gente precisa pedir uma autorização. Isso. Uma autorização, o bispo tem que autorizar. O privilégio é do bispo. Ele batiza os adultos porque está ligado à iniciação cristã. Porque o sacramento da crisma é o sacramento que é ministrado pelo bispo. Que encerra a iniciação cristã, né? Exatamente. Então, para batizar os adultos, o sacerdote precisa pedir uma autorização para o bispo. Se eu não estou enganado, o Papa Bento XVI foi batizado no domingo de Páscoa. Acho que ele nasceu no sábado de Aleluia e no dia seguinte foi batizado, se não me falha a memória. Agora, a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Eu vou deixar uma pergunta aqui no ar, para a gente comentar no próximo bloco. A gente falou de dor. É claro que hoje é o dia de comentar sobre a cruz, a espiritualidade da cruz, que
ricamente foi trabalhado em todos esses anos da igreja. Agora, será que a sociedade de hoje está preparada para conversar sobre a cruz, para conversar sobre a dor? A sociedade se interessa pela dor, se interessa pela essa mística da dor e da cruz? Daqui a pouco a gente ouve a opinião dos nossos convidados. Você não sai daí, a gente volta já. É interessante, já os primeiros tempos dos cristãos cultivavam a veneração à cruz. Temos um relato de uma peregrina, uma cristã da Europa, uma senhora rica, bem acompanhada, ia à Terra Santa. E ela descreve como em Jerusalém, na Sexta-feira Santa, veio o povo de longe, deve ter sido milhares. E o sacerdote ou o bispo mostrava a eles a cruz. E eles vinham, se ajoelhavam, beijavam a cruz. Isto levou horas, diz ela. É uma multidão imensa. Por quê? Este gesto não quer beijar um pedaço de madeira, mas quer significar aquilo de que a madeira é uma imagem transparente. Assim ele morreu por amor. A cruz é o grande símbolo do amor divino que venceu minha morte, meu pecado. E por isso, inclinando-me e beijando a cruz, como olhando para o levantar do sol, eu vejo na profundidade se anunciar um outro levantar futuro do amanhã eterno de Deus. Quando Jesus voltar assim, beijando a cruz, eu beijo aquele que é significado por esta madeira, por esta belíssima figura da cruz. Eu adoro aquele, o invisível, que quase se torna-se um pouco visível neste sinal, que eu tomo como sinal simbólico.